Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos trazer uma mensagem aí para as próximas semanas, ver o que... Uma mensagem, um direcionamento, uma mensagem que não vai ressoar com todo mundo, beleza? Pegue apenas, pessoal, aquilo que ressoar com você, com o seu momento. Combinado? Vamos lá, vamos ver o que os nossos mentores têm pra gente hoje, para as nossas próximas semanas aí. Vou pegar uma mensagem inicial. Agradecer. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez por estarem aqui. Se é a sua primeira vez, já se inscreve, ativa a notificação aí para você receber assim que eu postar um novo vídeo, tá bom? Muito bem. Mais uma. Muito bem. Aqui a gente tem meio que uma confusãozinha na parada, viu? A gente tem a carta da exaustão, que nesse tarô é o 9 de espadas. Aqui a gente tem o 6 de espadas também, que é a carta que fala de você buscando um novo caminho, sabe? Você entendendo que você já fez o que tinha que fazer naquele lugar. E aqui no fundo do deck é a carta da paciência, tá? A carta da paciência. Bom, pessoal, uma coisa que vem muito claro aqui nessas três cartas juntas é o seguinte: muitas vezes a gente tem que se permitir viver de acordo com o fluxo da vida, tá? Não adianta a gente querer tudo do nosso jeito, a nossa maneira, do nosso tempo, da forma como a gente quer, e não é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, tá? Não é... Infelizmente não, felizmente, né? Porque imagina, que chato também seria ter tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Sabe? Eu acho que não, esse não é o objetivo da vida. É importante entender que assim como a Lua tem a fase, a gente também passa por fases. A Lua tem várias fases, né? E a gente também tem várias fases da vida, fases do dia, fases da semana, fases do mês, fases do humor, fases... o tempo inteiro a gente está mudando, a gente está condicionado a mudar. Se a gente não muda, a gente não resiste, a gente não vive, né? A gente precisa ir se adaptando. Por exemplo, a nova era agora, a gente tem a tecnologia. Se a gente não vai se adaptando, chega uma hora que você não consegue mais trabalho, você não consegue continuar crescendo, você não consegue mais, sabe? Então é importante entender as fases da vida. Eu estou vivendo a fase que eu preciso viver. E muitas vezes eu preciso aceitar que eu estou vivendo o que eu preciso viver, sabe? E tem uma questão aqui também, com esses 6 de espadas, de você entendendo que eu aceito, eu agradeço, mas eu quero algo novo, eu quero algo diferente. E você indo em direção a isso, indo em direção ao fluxo da vida, tá? Então, assim, é aceitar, mas você entender também que você não está condicionado a estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, sabe? Tem algo sendo gerado, tem algo sendo preparado. Tem algo novo, tem uma aventura. Tem algo sendo preparado. É algo que está sendo preparado. Precisa de tempo, precisa de paciência. Aqui a gente vê uma exaustão, que é exatamente a carta da exaustão. A gente vê uma exaustão por conta de falta de aceitação, sabe? A gente não muda o outro, por exemplo. Se aqui a gente está falando de uma situação que eu me sinto injustiçado, que eu quero mudar a qualquer custo, que eu estou lidando com pessoas narcisistas, com pessoas tóxicas, essas pessoas também estão ali para nos ajudar. Muitas vezes para nos ajudar a gente se amar, a gente saber o lugar que a gente merece estar.
sabe? É importante aceitar a situação que a gente vive e olhar, porque essa aceitação, por exemplo, vamos lá, se aqui a gente está falando de um relacionamento tóxico, enfim, se aqui a gente está falando de um relacionamento, tá? Melhor dizer dessa forma, se aqui a gente está falando de um relacionamento, eu tô cansado, eu tô exausto desse relacionamento, eu já não quero mais estar ali no meio daquele relacionamento, já não quero mais viver isso. Muitas vezes é importante aceitar que aquilo não faz bem. Entende o que eu quero dizer com aceitar? Não é só aceitar e se manter naquela situação, naquele condicionamento, sabe? Aquela pessoa continua me fazendo mal, continua, e eu aceito, vou aceitando. Não é esse tipo de aceitação que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando paciência e aceita que aquela pessoa te faz mal. Aceita que aquele trabalho não condiz com a sua energia. Aceita que aquele relacionamento já não condiz mais. E muda, e faz um direcionamento, olha numa outra direção, sabe? Deixa o fluxo da vida te conduzir. Ah, mas eu não sei para onde ir. Vai para onde? Vai para a primeira porta que aparecer. Sabe? Muitas vezes a gente precisa sair do lugar que a gente está para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir raciocinar, para a gente conseguir se reconhecer enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Se a gente está num ambiente que só tá ali, tá todo mundo, por exemplo, no ambiente de trabalho, tá todo mundo reclamando o tempo inteiro, uma energia densa, um negócio complicado ali, você não consegue sentir paz, você precisa sair dali. Você precisa aceitar que não dá mais para ficar ali e sair, simplesmente sair, ir numa outra direção. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer, para que trabalho que eu vou. Saia! Saia, tira um dia para você. Pense, se organize, sabe? E siga nesse fluxo. Siga no fluxo da vida, siga no fluxo da abundância. Às vezes, muitas vezes, se não tem nenhuma outra porta aberta para eu continuar caminhando, é porque o meu ciclo ali ele ainda não fechou. E muitas vezes o ciclo de qualquer relação só fecha quando a gente aceita que aquilo faz mal pra gente. Sabe? Quando eu preciso aceitar. Por quê? Porque quando eu aceito, eu entendo o aprendizado daquela situação. Eu tô num relacionamento que me faz mal. Eu não tenho nenhum outro relacionamento. Eu não tenho... Vamos falar de trabalho, porque trabalho é mais fácil pra gente adequar isso. Por exemplo, eu tô nesse trabalho que me faz muito mal. Eu vivo exausto, vivo cansado, tô ficando doente, não sei o quê, mas não tem nenhuma outra oportunidade de trabalho aberta pra mim, sabe? Só que eu ainda continuo ali lutando, cansado e eu não consigo ver com clareza se de fato tem ou não, porque o meu foco não tá no novo, o meu foco tá ali em combater, eu tô gastando energia no combate, sabe? Quando a gente fica ali combatendo, a gente não tem energia para olhar para o novo. Então, muitas vezes, a gente tem que sair a qualquer custo, sair desse lugar. Para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir se reconhecer e se permitir viver algo diferente, sabe? Se permitir viver a abundância do fluxo da vida. E, às vezes, não é simplesmente sair. Quando eu aceito, quando eu paro de lutar e aceito que aquela pessoa é assim, e aceito que aquele trabalho é assim, eu aceito. Aquela confusão ali, eu já não estou mais gastando energia com aquilo, com aquele barulho todo, eu aceito, sabe? Eu aceito que eu estou ali por um período. E aí aquilo já começa a transformar a minha vibração. Obviamente que vem os combates, vem os conflitos, a gente muitas vezes vai ter que falar não porque a gente não falava antes e ficava matando nós mesmos, se matando aos poucos ali, porque não podia falar não e tinha que ficar ali sob aquela pressão, sabe? Então não, muitas vezes você vai ter que falar não, vai ter que aceitar que não tem outra maneira, isso. O que eu aprendo com essa situação? Quando eu aceito, eu entendo o aprendizado da situação. E aí eu crio força. Eu olho para mim de novo, entendo que outras portas vão se abrir. Com tempo, com paciência. Sabe? As coisas não acontecem do dia para a noite se não forem para acontecer. Se for para acontecer, se é para acontecer, acontece. Ninguém muda. Sabe? Agora, se não for para acontecer, não é a gente querendo e gritando e esperneando e exausto e, sabe? Que vai fazer com que aconteça. Não vai.
Não vai. Muitas vezes Deus só vai abrir uma porta nova quando a gente aprender o que a gente precisa aprender nessa porta, que se abriu antes, sabe? E aí a gente vai seguindo. Então essa é uma mensagem inicial. Aí vamos ver o que mais? Vamos pegar aqui, vou pegar uma carta com esse tarô, que é o tarô dos arcanos, e vou pegar uma outra carta com o Arte Nobel. E a gente finaliza essa mensagem. Tava sentindo que ia vir mais que uma, mas tá bom. Não vou nem olhar o fundo do deck. Ok, fundo do deck. Mais uma ou duas. Mais uma. É engraçado porque as mensagens elas vêm numa sintonia. Olha isso. Pessoal, não tem nem o que dizer. Não tem nem o que dizer. Elas vêm numa sintonia que é uma confirmação, sabe? É uma confirmação. É hora de tomar uma escolha. Aqui a gente tem o 8 de copas. O 8 de copas é você com essa decisão de seguir adiante, de seguir um outro caminho sem olhar para trás, sabe? Eu passei já entendi, eu já aceitei essa situação e eu estou indo sem olhar para trás. E aqui a gente tem um 5 de copas. Isso às vezes vai causar dor, isso às vezes vai causar desconforto nos nossos relacionamentos. As pessoas elas não querem ver você indo. Elas não querem ver você indo para longe, principalmente pessoas que gostam de você, sabe? Muitas dessas pessoas que são... Eu não gosto desse termo tóxica, porque eu acho que ninguém é tóxico, todo mundo está ensinando alguma coisa. Mas, enfim, vamos usar esse termo. Vamos usar esse termo. Não é para usar esse termo, tá bom. Então, assim, todas as outras pessoas que às vezes fazem mal pra gente, elas fazem mal pra gente porque a gente é importante na vida delas, sabe? Então, mesmo que elas estão nos fazendo mal, elas não querem ver a gente indo embora. E isso machuca a gente, porque muitas vezes a gente se permite viver naquele relacionamento, se a gente se permite viver naquele relacionamento, naquele trabalho, naquela empresa, porque aquilo dali também ajudou a gente em algum momento. Sabe, muitas vezes a gente fica com esse sentimento de eterna gratidão, de eu não posso fazer isso porque aquela pessoa me ajudou naquele momento. São trocas. Sabe? Eu acho que não é sobre ser ingrato, mas é sobre você entender que ciclos começam e terminam. Você me ajudou naquele momento, eu te ajudei naquele momento, tá tudo certo, e que bom que você pôde me ajudar. Agora, se você me ajudou esperando que eu fosse ficar aqui dando manutenção na sua vida e alimentando o seu ego ou vivendo das suas expectativas, melhor que não me ajude, melhor que não tivesse me ajudado. Entende essa prisão emocional que traz o 5 de copas? É uma prisão emocional muito grande, que a gente muitas vezes fica ali, mas aquela pessoa, é um parente, é um amigo da infância, é um... Te faz bem? E aí? Te faz bem? Mas aquela pessoa era muito importante para mim. Ela era muito importante. Hoje, na sua vida hoje, te faz bem? A gente não pode deixar com que essa dor, com que esse peso, com que essas responsabilidades narcisistas, digamos assim, que as outras, sabe? Mas eu te ajudei, Que bom, obrigado que você me ajudou, eu sou muito grato pela sua ajuda. Só que eu não tenho como continuar alimentando essa situação. Isso não me faz bem. Eu sinto muito por isso. Sabe? Eu sinto muito. Se você me ajudou esperando que eu fosse continuar o resto da vida alimentando o seu ego. Isso a gente tem muito no ambiente de trabalho também, muitas vezes. Eu te contratei, quando você precisava, eu te dei a oportunidade. Você me deu a oportunidade? Sabe por que você me deu a oportunidade? Porque eu sou bom no que eu faço. Você me deu aquela oportunidade porque você sabia que eu ia te dar algum retorno. Principalmente no meio de trabalho, pessoal. Esses grandes líderes, eles não vão dar oportunidade para quem não vai dar resultado.
Eles têm que minimamente acreditar que você vai dar um mínimo de resultado para poder te colocar numa equipe, sabe? E ainda depois vai jogar na sua cara. Quando você precisou, eu te ajudei. Claro, porque você me ajudou, porque era uma troca. Porque eu também poderia te ajudar naquela situação. E que bom, obrigado, eu sou muito grato. Mas eu preciso seguir meu caminho, sabe? Eu não posso ficar aqui alimentando o seu ego, eu não posso ficar aqui nessa situação, eu não posso ficar preso nisso. Quando eu entendo isso, quando eu passo desse momento, dessa angústia, sabe? E que eu deixo a dor acontecer, que eu aceito, que eu deixo a dor acontecer, e eu sigo em frente, o 3 de paus, eu sigo numa nova direção, eu sigo num novo caminho, eu entendo o aprendizado que eu tinha que aprender naquela situação, eu tenho um pajem de ouros, sabe? Eu tenho uma nova oportunidade. É claramente uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade é que a gente pode estar falando de emoção? Pode estar falando de emoção, porque a gente tem muitas copas na mesa, né? No jogo anterior também. Mas a gente está falando aqui de uma situação que, ainda que seja emocional, que traz estabilidade material, sabe? É uma estabilidade que consegue colocar a gente ali numa zona onde a gente consegue não firmar os dois pés, mas que a gente consegue andar, sabe? Uma situação que a gente consegue ali ir caminhando, se reestruturando novamente, porque quando a gente sai desse tipo de situação, já é importante parar, sabe? É importante ter esse momento de descanso, ter esse momento de entendimento, para você começar um desafio novo de uma forma nova, sabe? Renovado, sem sangrar em cima de quem te feriu. Não, é isso. É isso, né? Sem sangrar em cima de quem te feriu. Acho que a frase é essa. Sem que você fique revidando depois, sabe? Então, é isso, assim. Eu acho que essa é a mensagem para vocês. É importante sim, pessoal, ser grato. É muito importante. Eu acho que a gratidão, eu, por exemplo, eu sou tão grato por todas as pessoas que me deram oportunidades na vida. Eu sou tão grato, graças a Deus, assim, eu não tenho problema, sabe, com isso. E sou muito grato, muito grato mesmo, por todas as pessoas que me deram oportunidades. Mas eu preciso seguir, né? Eu preciso viver a minha história, eu preciso viver novos desafios. A gente precisa disso, a gente precisa continuar se desafiando para aprender. E muitas vezes vai ser longe ali daquele meio, vai ser longe dessas pessoas, dessas oportunidades que já se encerraram os ciclos, tá bom? Não se preocupe, viu? Tem muita solução aí pelo caminho, depende de algumas decisões e de você ser forte, viu? 3 arcanos maiores aqui, ó. E de você ser forte. Muitas vezes a gente precisa ter coragem. Combinados, pessoal? Se cuidem, fiquem bem. Espero que tenha feito nenhum ou qualquer sentido aí para vocês. Desejo uma excelente semana e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.